Qual o melhor time do Brasil? Antes da rodada de Libertadores e Sul-Americana, esses aqui eram os 10 melhores times do Brasil, com base no momento vivido e o nível de enfrentamento, que nada mais é do que a dificuldade dos adversários que cada um desses times enfrentaram. E vou te falar uma coisa, tá? Teve tanto, mas tanto resultado histórico, seja na Liberta ou na Sul-Americana, que só dois dentre todos esses times aí mantiveram as suas posições. Agora então, na parte de baixo do nosso Power Ranking, a gente tem dois times que reagiram muito nessa última semana e subiram 3 posições cada um, e claro, também aqui a gente vai conhecer o novo pior time do Brasil. Fortaleza não só ganhou, como goleou e engoliu o Boca Juniors, 6 vezes campeão da Libertadores, bicampeão da Sul-Americana, caiu no Castelão, meu amigo. O rolo compressor do Juan Pablo Vojvoda simplesmente atropelou. Vojvoda, que foi um dos destaques dessa vitória, ele sai do primeiro tempo num empate e aí simplesmente mexe no time sem mexer em nenhuma peça. Volta do intervalo, 3 gols em 17 minutos. E aí, dentre esses gols, a gente tem que destacar alguns caras. Primeiro deles, Lucheiro, com 2 bolas na rede, fede a decisão. Assim como o Pikachu, que cansa de crescer em jogo grande. A gente tem que destacar também o cara que fez a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza. Tomás Pochettino jogou, ó, de terno. Próxima rodada do Brasileirão, a parada é duríssima contra o Bragantino, que tá liderando o Campeonato Brasileiro, vem embalado, 3 vitórias consecutivas, só que a parada é a seguinte: campo e bola, e ainda mais jogando no Castelão, o Fortaleza tá acima hoje do Bragantino. O Bahia na 9ª colocação tem algumas explicações muito simples, não jogou nesse meio de semana, outros times têm que subir no nosso ranking, o Bahia obviamente teve que descer, mas a impressão que fica desse Bahia é justamente da resiliência que o time mostrou no último Bavi. Sai perdendo por 2-0, um cenário até que a gente já viu nos outros Bavis de 2024, mas dessa vez o Rogério Ceni, que em outros momentos já reclamou da falta de peças, consegue mexer no time, melhora a equipe do Bahia durante o jogo e o Bahia consegue buscar o 2-2. É uma equipe que chega fortalecida para a próxima rodada do Brasileirão. A situação do Vasco é muito delicada, porque o Vasco joga contra o Bragantino, perde, mas cria muitas chances, teve bola na trave, e a real mesmo é que o Vasco perde por conta de um gol espírita do Bragantino. A bola desvia ainda no jogador do Vasco antes de morrer no fundo do gol do Léo Jardim. Beleza, depois desse jogo eu subi o Vasco uma posição no nosso Power Ranking, só que agora não vai dar pra fazer isso mais uma vez, porque sim, de novo, o Vasco joga contra o Fluminense, empilha chances criadas, principalmente no segundo tempo. O Vasco mais uma vez merecia empatar ou até mesmo ganhar o jogo, foram mais de 20 finalizações. Se a gente for pegar então o número de gols esperados, o expected goals do Vasco foi maior em relação ao do Fluminense, só que não tem como o time criar e não meter a bola na casinha. Isso também vai ser levado em consideração aqui no nosso ranking. Detalhe, tá? Um disclaimer para a próxima rodada: dentre todos os 20 times da Série A, o Criciúma é o segundo que menos cede chances claras para os seus adversários. Então, tudo que o Vasco criar nessa partida aí tem que fazer o gol, senão vai perder mais uma vez. Um time de 4 atacantes que venceu os seus últimos 3 jogos. Senhoras e senhores, sim, o Botafogo de Arthur Jorge é uma realidade. Além dos resultados recentes, que são muito empolgantes, a gente tá falando de um time que marcou 9 gols nos últimos 3 jogos, teve 5-1 contra o Juventude, que vinha numa boa fase, também um 3-1 contra o Universitário do Peru, que é o atual campeão peruano e o segundo colocado na Liga Nacional em 2024. A gente tem que destacar, pra mim, aquela que é a principal virtude do Arthur Jorge, que tá escalando sim os seus 4 atacantes, mas tá aprendendo com o passar dos jogos a fechar mais os espaços que são naturais de uma formação tão ofensiva. E aí a gente tem que destacar principalmente o Eduardo, que volta a marcar pelo Botafogo, e o Savarino, exercendo uma nova função, um cara que é muito bom jogador e vai ser fundamental para esse esquema funcionar. Mais do que jogar bem, dar show, o Internacional precisava ganhar na Sul-Americana. E agora sim, vence o Delfim fora de casa e depende só de si para liderar o grupo C da Sul-Americana. A gente tem que destacar alguns valores individuais, porque coletivamente o Internacional mais uma vez teve muitos problemas para entrar numa defesa muito fechada do Delfim. O René pela lateral esquerda, dando bastante amplitude, foi muito bem, e principalmente a dupla de ataque, Rafael Santos Borré, que desencantou, já tava na hora, né, fez o seu
golzinho de pênalti e quem sabe agora vai começar a fazer gol jogo sim, jogo também. E principalmente acho que o cara que cresceu muito sob o comando do Eduardo Cudê nesses últimos jogos, o Wesley, o cara que chega sob bastante desconfiança depois de uma passagem não tão boa no Cruzeiro. Ele tem simplesmente a missão de substituir o Ener Valencia, que ainda é desfalque no Internacional e vem entregando em gols e boas atuações. O Internacional, mais uma vez, chega forte para disputar títulos em 2024. Falando sério aqui, tá? Se esse ranking se baseasse na estratégia, no planejamento dos times para a temporada, o Flamengo, se não tivesse em último, com certeza absoluta estaria entre os últimos, mas assim, tranquilamente. E isso aí muito por conta de uma opção que o Tite fez. Claro, tem dedo do departamento médico aí, só que a gente não pode descartar o fato de que o Tite, por exemplo, poderia ter poupado na final do Carioca para poder contar com Pedro, De La Cruz e outros jogadores importantíssimos em jogos contra Palmeiras, jogo muito difícil, e contra o Bolívar na altitude. Hoje, depois de tudo isso aí, o Flamengo se encontra numa situação em que não depende só de si para ser líder do seu grupo na Libertadores, e também uma outra grande preocupação da torcida do Flamengo é o capricho do time no terço final. Contra o Palmeiras, perdeu todas as chances, as poucas chances que criou, perdeu. E mais uma vez, mesmo com tantos desfalques no jogo contra o Bolívar, o Flamengo podia ter empatado e quiçá até ganhado. E diante de tudo isso, fica a pergunta, será mesmo que o Pedro não aguentava jogar meia hora? Será? Eu sei que você vai falar que a virada do Palmeiras histórica pra cima do Del Valle é pacto do Abel Ferreira com o Capeta, e não tem nada a ver com isso. A real é que o time do Palmeiras tem muito repertório, a ponto do Abel Ferreira voltar do intervalo sem fazer nenhuma alteração, ele não mexeu em uma única peça e a postura do time foi completamente diferente. Se você tá se perguntando como é que ele fez isso, o Caio, o Capita, fez um vídeo maravilhoso explicando tudo, tintim por tintim, e eu vou deixar aqui no card. Agora, o ponto de maior atenção que eu deixo aqui pra vocês é justamente a criatividade do Palmeiras, algo que sempre foi uma fortaleza desse time do Abel Ferreira, que vem se perdendo principalmente nesses últimos jogos. Desde o início do Campeonato Brasileiro, só pra você ter uma ideia, a média do Palmeiras em finalizações no alvo, em direção ao gol, é só de 3 por jogo. E se a gente for pegar o número de gols esperados, o Palmeiras hoje, dentre todos os 20 times do Campeonato Brasileiro, é só o 14º. Tá criando bem pouquinho. Nesse clima de reviravoltas históricas, a gente precisa falar sobre o que fez o Grêmio do Renato Gaúcho. O Grêmio do Renato Gaúcho, inclusive, que em abril de 2024 já atingiu uma marca que não conseguiu durante 2023 inteirinho. 1 a 0 contra o Estudiantes marcou o terceiro jogo consecutivo que o time do Renato não sofre gols do seu adversário. No ano passado, o principal problema do Grêmio foi a defesa. Início dessa temporada, idem. E agora parece que o time tá começando a se ajustar. A grande marca negativa após segunda batalha de La Plata, com certeza absoluta, é o Jeromel, que fraturou o braço, então fica fora aí do Grêmio por tempo indeterminado. É mais um problema pro Renato Gaúcho lidar, só que esse elenco agora, depois dessa vitória de ressurgir na Libertadores, com certeza é um elenco que chega muito fortalecido para a sequência do Campeonato Brasileiro e também principalmente para a sequência da Libertadores da América. Se o Renato conseguir deixar essa defesa bem ajustadinha, eu tenho certeza absoluta que o Grêmio é candidato a ganhar pelo menos um título, ou talvez até mais nessa temporada. O Atlético Paranaense entrou com a reserveira em campo na Sul-Americana, jogou pro gasto e adivinha só você, ganhou mais uma vez. Cuca, 11 jogos no comando do Furacão, com 10 vitórias. Os titulares estão todos bem descansadinhos e agora o Atlético Paranaense pode, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, virar líder. Eu tô ligado que vocês vão me cobrar quando eu falar uma besteira gigantesca aqui, então se liga no meu comentário pós-empate entre Atlético Mineiro e Criciúma. 1 a 1, segunda rodada do Brasileirão. O desempenho do Atlético Mineiro me agrada muito. Tem a posse de bola, consegue sufocar, controlar o seu adversário. Confia em mim, é questão de tempo para esse time aí enfileirar vitória atrás de vitória. Moleque, faltava bola na casinha, né? Não falta mais. São 6 gols nos últimos 2 jogos do Atlético Mineiro e isso aí passa muito pela consolidação da ideia
ideia de jogo do Gabriel Milito, que tá escalando o Gemerson como o único zagueiro de ofício. O Batalha é o cara que faz a dupla com ele, mas ele faz a dupla muito mais para dar qualidade na saída de jogo. Então a gente tem Zarate, o Hulk e Paulinho povoando mais a faixa central do campo, e aí então com isso Arana pelo lado esquerdo e também o Gustavo Scarpa pelo lado direito atacam muito o corredor, vão até a linha de fundo e produzem muitos gols, tanto que dos últimos 6 gols aí que eu falei pra vocês nesses 2 jogos, 5 tiveram a participação da dupla sensação no momento do Atlético Mineiro. O outro gol foi justamente uma assistência do Hulk pro gol do Paulinho. O Atlético tem 2 duplas fortíssimas, só precisa conseguir manter a intensidade durante os 90 minutos, mas eu acho que isso com o tempo, mais compactação, isso aí vai se ajustar. Tela na tela então para os 10 melhores times do futebol brasileiro hoje, com base no momento vivido por cada um e, claro, o nível dos adversários enfrentados. Fortaleza aparece como o time que mais subiu no nosso Power Ranking, muito por conta da vitória histórica contra o Boca Juniors. E o Flamengo, pelas escolhas do Tite, saiu do nosso top 3, está em quinto e se continuar assim, vai cair cada vez mais. Virando a página, Bragantino e São Paulo aparecem como os times que mais reagiram. Aliás, excelente estreia do Zubeldia no comando do São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. E lógico, né, talvez o time que mais choque aí é justamente o Corinthians, que hoje, pelo menos na minha opinião, é o pior time do Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, então deixa ele aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto!